Um país cercado por grandes potências, onde curiosamente os seus cidadãos comemoram suas datas de aniversários 2 vezes ao ano, com uma das culturas que mais influenciou a região sul do Brasil, deixando marcas e costumes no brasileiro que provavelmente você nem conhecia. Esse país pode se tornar a nova superpotência da Europa em poucos anos, ou até mesmo contribuir para o fim da economia como conhecemos hoje em dia. Estou falando da Polônia, um país que desperta interesse em muitas pessoas e tem sido alvo de críticas, elogio e até mesmo ameaça por parte de alguns países. Não saia daí, porque é sobre este país que eu irei falar agora neste vídeo. A Polônia é um país da Europa Central e é formada principalmente por povos eslavos. Suas terras fazem fronteira com a Alemanha, Eslováquia, Ucrânia e muitos outros. O idioma falado é o polaco, conhecido popularmente como polonês, uma língua eslava que não segue o alfabeto cirílico utilizado pelas línguas eslavas, mas segue seu alfabeto próprio, o polaco. Apesar desses fatos, muitos cidadãos falam o inglês como segunda língua, o que pode facilitar as coisas na hora da comunicação, especialmente para os turistas. Varsóvia. A capital do país é Varsóvia, a cidade mais grande e uma das mais importantes do território polonês. Situada às margens do rio Vístula, esta cidade, que já sofreu as marcas da devastação da Segunda Guerra Mundial, renasceu das cinzas para se tornar um polo cultural e econômico importante para a região. Seu centro histórico, declarado Patrimônio Mundial da Unesco, conta com ruas espaçosas e uma arquitetura medieval cuidadosamente restaurada, que deixa uma mensagem forte da resiliência do povo polonês. Os principais pontos turísticos de Varsóvia incluem o Castelo Real, uma impressionante estrutura renascentista que no passado abrigou reis e rainhas poloneses, o Museu da Revolta de Varsóvia, que narra os heróicos eventos de 1944, e o Parque Lazienki, com seus jardins verdejantes trazendo tranquilidade na agitada cidade. O seu sistema de transporte é bem desenvolvido e desempenha um papel importante na cidade e no país. Com uma extensa rede de estradas e rodovias modernas, o transporte rodoviário é uma opção popular para viagens dentro do país, sendo reconhecida por sua eficiência, oferecendo conexões rápidas e convenientes entre as principais cidades e regiões. O transporte público nas cidades polonesas é geralmente eficaz, com sistemas de ônibus, trens e metrô em algumas cidades que desempenham um papel fundamental no desenvolvimento econômico e na mobilidade da população, tornando o país facilmente acessível para moradores e visitantes. Quando a noite cai, a cidade ganha vida com uma cena noturna atrativa, oferecendo uma variedade de entretenimento para todos os gostos. Varsóvia é animada e diversificada, oferecendo uma ampla gama de opções para os amantes da vida noturna. Os principais bairros para a vida noturna incluem a Cidade Velha, Praga e a área ao redor da Praça Nowy Świat. O bairro de Praga, em particular, é conhecido por suas festas alternativas e eventos de música eletrônica, enquanto a Cidade Velha oferece bares e clubes elegantes em meio à atmosfera histórica da região. Além disso, a Praça Nowy Świat é famosa por ser um ponto atrativo de restaurantes ao ar livre, onde os visitantes podem desfrutar de bebidas e pratos tradicionais poloneses. A cidade tem uma tradição de música jazz, com clubes dedicados a esse gênero. Curiosamente, Varsóvia possui alguns milk bars tradicionais, onde os visitantes podem experimentar pratos poloneses autênticos a preços acessíveis enquanto desfrutam dessa cultura local. Além disso, é importante notar que a vida noturna em Varsóvia costuma começar tarde, com muitos bares e clubes que só abrem após a meia-noite. Varsóvia é um tesouro escondido que espera ser descoberto por aqueles que buscam uma experiência enriquecedora na Europa Central. Quando se trata da sua natureza, o clima pode mudar bastante, pois apesar do clima na Polônia ser temperado, com 4 estações distintas, os invernos podem ser rigorosos, especialmente nas regiões montanhosas, com neve e temperaturas baixas. Isso cria condições ideais para atividades esportivas de inverno, como esqui, snowboard e patinação no gelo. Descendência polonesa no Brasil. Devido a essas circunstâncias difíceis durante a Segunda Guerra Mundial, muitos poloneses decidiram emigrar em busca de uma vida melhor e mais segura em outros países. O Brasil foi um dos destinos escolhidos por esses imigrantes poloneses.
Eles encontraram terras férteis e oportunidades de trabalho nas regiões do sul do Brasil, principalmente no Rio Grande do Sul e no Paraná. A migração polonesa para o Brasil começou no final do século XIX e continuou ao longo do século XX. Esses imigrantes contribuíram para a diversidade étnica e cultural do Brasil, trazendo consigo sua língua, tradições, culinária e religião. A estimativa é que atualmente cerca de 3,5 milhões de brasileiros tenham ascendência polonesa, tornando essa uma das maiores comunidades de descendentes de poloneses fora da Polônia. A influência polonesa pode ser vista em diversas partes do sul do Brasil. Algumas cidades, como Curitiba, no Paraná, têm bairros com nomes poloneses e festivais que celebram a cultura polonesa, como o Festival de Cultura Polonesa do Mund, em Curitiba. Além disso, a comida polonesa, como pierogi, pastéis recheados, kiełbasa, linguiça polonesa e chucrute, é apreciada em muitas áreas onde os descendentes de poloneses se estabeleceram. O homem que mudou o sistema solar. Uma das mentes mais brilhantes da Polônia foi Nicolau Copérnico, conhecido em polonês como Mikołaj Kopernik, um astrônomo renomado nascido em 1473 na cidade de Toruń, na Polônia. Sua contribuição mais significativa para a ciência foi a formulação da teoria heliocêntrica, que desafiou a visão geocêntrica predominante que colocava a Terra no centro do universo. Em sua obra revolucionária, As Revoluções das Esferas Celestes, publicada póstumamente em 1543, Copérnico argumentou que o Sol estava no centro do sistema solar, com a Terra e outros planetas orbitando ao seu redor. Essa teoria representou uma mudança paradigmática e lançou as bases para a astronomia moderna. A contribuição de Copérnico para a ciência teve um impacto profundo e duradouro. Sua teoria heliocêntrica revolucionou a forma como entendemos o cosmos, fornecendo uma explicação mais precisa para os movimentos dos planetas e das estrelas. Além disso, ela desempenhou um papel fundamental no desencadeamento da Revolução Científica, inspirando cientistas posteriores a conduzirem observações e experimentos que confirmaram e expandiram suas ideias. O legado de Copérnico é inestimável, pois sua visão inovadora do sistema solar abriu caminho para avanços posteriores na astronomia, na física e no pensamento científico, moldando nossa compreensão moderna do universo. Além do homem que mudou o modelo do sistema solar, temos a mulher polonesa que entrou para a história como a primeira mulher a receber o Prêmio Nobel de Física em 1903 e a primeira mulher a lecionar na Universidade Sorbonne, em Paris. Esse foi um marco importante para a promoção das mulheres na ciência, abrindo caminho para futuras gerações de cientistas. Sua premiação se deu por descobrir 2 elementos radioativos, o polônio e o rádio. Curiosidades. Na Polônia existe a Guerra da Água, que nada mais é que uma tradição festiva no dia de Dzingus Day. Trata-se de uma festa animada e alegre em que as pessoas participam de várias atividades festivas, e dentre elas, a Guerra da Água, na qual as pessoas jogam água umas nas outras, muitas vezes usando pistolas de água ou até mesmo baldes d'água. A tradição de jogar água tem raízes antigas e simboliza a limpeza e a purificação associadas à Páscoa. Na Polônia, você também pode ter 2 aniversários no mesmo ano, e isso vai depender do seu nome. Por lá, as pessoas costumam comemorar o dia do seu nome de acordo com o calendário católico. Na verdade, o que acontece é que o país é conhecido por ser um país religioso e majoritariamente católico, e muitas pessoas por lá têm nomes de santos, que, de acordo com a cultura deles, devem ser comemorados. Cada nome tem um dia específico do ano em que é comemorado, de acordo com o calendário católico que honra santos e santas. Por exemplo, se alguém se chama Ana, seu imienine é celebrado no dia de Santa Ana, que é 26 de julho. As pessoas costumam receber cumprimentos e presentes de amigos e familiares em seus imienini. É uma tradição importante na cultura polonesa. Em muitos casos, as pessoas também visitam igrejas nesse dia para participar de serviços religiosos e receber bênçãos especiais em honra ao santo ou santa associado ao seu nome. O imienine é uma parte significativa da cultura polonesa e fortalece os laços familiares e comunitários.
História e economia. Este é o estereótipo clássico da Polônia. Um país cinza ou pós-comunista, sem nada a oferecer além de mão de obra barata e não qualificada. No entanto, essa visão não é mais verdadeira, e a Polônia de hoje se parece mais com uma superpotência. Nos últimos 30 anos, a Polônia passou por uma transformação incrível, crescendo mais do que qualquer outra economia na Europa e mais rápido do que os tigres asiáticos, como Singapura, Coreia do Sul ou Taiwan. Hoje, a Polônia está emergindo como um importante polo tecnológico. A economia polonesa pode ultrapassar o Reino Unido até 2030, e depois de anos sofrendo com uma grande fuga de cérebros, os poloneses altamente qualificados estão voltando para casa. E isso vai muito além da economia, já que a Polônia está construindo um dos exércitos mais poderosos da Europa e rapidamente se tornando um dos países europeus mais influentes. À medida que todas essas mudanças continuam a acelerar, está se tornando impossível ignorar a crescente importância da Polônia. No entanto, ainda existe uma coisa que poderia destruir todo o progresso polonês, uma ameaça não vinda de fora, mas de dentro. Então, como a Polônia conseguiu se tornar o maior sucesso da Europa? Por que está se saindo tão bem em comparação com todos os outros? E qual é o desafio que ameaça acabar com tudo o que conquistou? Esta é a ascensão da Polônia. Para entender por que a transformação da Polônia é tão importante, precisamos entender de onde ela partiu. No século XX, após se tornar o primeiro país a ser invadido pela Alemanha e perder 20% de sua população na Segunda Guerra Mundial, a Polônia tornou-se parte do Bloco Oriental, como um dos estados satélites controlados pela União Soviética. Assim como no restante do Bloco Oriental, os 40 anos de comunismo foram marcados por profundo isolamento econômico, estagnação e desespero geral. A Polônia teve que adotar o sistema soviético de economia centralmente planejada, onde o Estado possuía praticamente tudo, e empresas privadas eram praticamente inexistentes. Como essencialmente eram uma colônia soviética, a economia polonesa estava subordinada aos interesses da União Soviética e era forçada a produzir, comprar e vender o que Moscou desejava, independentemente de fazer sentido econômico ou não. Como resultado, a economia centralmente planejada era profundamente disfuncional e mal administrada, sofrendo constantemente com escassez de bens básicos e falta de recursos. Quando os regimes comunistas do leste europeu finalmente caíram em 1989 e a Polônia se tornou livre e independente, emergiu de detrás da cortina de ferro como um dos países mais pobres da Europa, com infraestrutura e serviços públicos altamente disfuncionais e praticamente nenhuma experiência com o capitalismo e a participação na economia global. O salário médio era 10 vezes mais baixo do que na Alemanha, e o país estava lidando com hiperinflação. Em outras palavras, não era um país no qual você apostaria para se tornar um grande sucesso. No entanto, avançamos 30 anos no futuro. A partir de 1992, a Polônia conseguiu crescer consecutivamente por quase 3 décadas, alcançando o período mais longo de crescimento na história moderna da Europa. Não são muitos os países que conseguem fazer isso, e a razão é que, geralmente, quando um país encontra uma estratégia de sucesso, tende a segui-la por muito tempo, mesmo depois de ela deixar de funcionar. No entanto, a Polônia conseguiu encontrar uma estratégia de crescimento diferente para cada uma das 3 décadas, o que permitiu um rápido crescimento por muito tempo. Começando no início dos anos 1990, seu principal desafio, como em todos os outros países pós-comunistas, era fazer a transição de uma economia centralizada estatal para uma economia capitalista. Na maioria dos países, essas reformas de transição foram de uma forma ou de outra problemáticas. Ou levaram muito tempo, ou se tornaram bastante corruptas, transferindo grande parte da riqueza estatal para as mãos de alguns oligarcas ricos que enriqueceram devido às suas conexões políticas. A Polônia, por outro lado, gerenciou essa transição de forma bem melhor do que outros. Ela fez a transição para o capitalismo rapidamente, mas privatizou a maioria das empresas estatais de forma lenta e, alguns anos depois,
a Polônia se tornou praticamente o único país pós-comunista, sem uma economia dominada por oligarcas e sem uma queda econômica na década de 1990. Mas apesar desse bom começo, no início dos anos 2000, isso não era mais suficiente para continuar crescendo. A próxima fase foi sobre a globalização. Em 2004, a Polônia ingressou na União Europeia e no mercado europeu aberto, com livre circulação de bens e serviços, sem barreiras entre a Polônia e o resto da Europa. Isso fez sentido para empresas da Europa Ocidental que transferiram sua produção para a Polônia, onde tinham à disposição uma mão de obra grande e muito barata. Enquanto essas empresas mantinham a maior parte do lucro, a Polônia conseguiu o suficiente para continuar crescendo a um ritmo bastante rápido. A adesão à União Europeia trouxe outro benefício significativo, já que um de seus princípios-chave é a redistribuição de dinheiro dos Estados-membros mais ricos para os menos desenvolvidos, a fim de equilibrar a disparidade de riqueza na União. Após ingressar, os estados do leste europeu começaram a receber muitos fundos, e a Polônia conseguiu usá-los para construir e melhorar infraestrutura, desde estradas até universidades, de forma muito mais eficiente do que muitos outros países do leste europeu. No entanto, essa abordagem só pode levá-lo até certo ponto. Muitos países que seguem uma trajetória semelhante acabam caindo na chamada armadilha de renda média. Se sua economia se baseia em fornecer mão de obra barata para empresas estrangeiras, você só pode crescer até certo ponto. E se você não pode oferecer mais nada além disso e não tem grandes empresas próprias, fica estagnado. Mas até agora, a Polônia parece estar evitando isso. Há 15 anos, empresas estrangeiras estavam contratando trabalhadores de baixa qualificação e baixos salários para trabalhos simples, mas hoje estão vindo porque a Polônia possui um dos maiores grupos de talentos em engenharia na Europa. Em vez de apenas armazéns e fábricas básicas, empresas como a Google estão abrindo centros de pesquisa e desenvolvimento na Polônia. Dito isso, a Polônia ainda é relativamente pobre, pelo menos em comparação com a maior parte da Europa Ocidental. No entanto, o crescimento até agora tem sido impressionante e notavelmente inclusivo. Os salários médios no país aumentaram drasticamente, enquanto a desigualdade permaneceu baixa. Portanto, não é um crescimento que existe apenas no papel ou que beneficia apenas alguns poucos, mas que realmente beneficiou toda a sociedade. Há também outra área fora do crescimento econômico que tem chamado muita atenção na Polônia recentemente, e é o seu impressionante aumento militar sem precedentes. Historicamente, a Polônia tem boas razões para ser um pouco paranoica, já que fica entre a Alemanha e a Rússia, tendo sido invadida, dividida, colonizada e privada de sua independência diversas vezes ao longo da história. Mesmo hoje fazendo parte da OTAN, essa memória histórica ainda está presente. Enquanto a maioria dos países europeus estava reduzindo seus gastos militares, a Polônia manteve seu financiamento militar em um dos níveis mais altos da OTAN. Após a invasão russa da Ucrânia, a Polônia intensificou ainda mais seus esforços, anunciando que, em poucos anos, aumentará seus gastos militares para 5% do PIB, mais do que qualquer outro membro da OTAN. Ela também dobrou o tamanho de suas forças armadas para 300 mil soldados e adquiriu milhares de tanques, caças e outros equipamentos militares. Até o final da década, a Polônia planeja ter as forças terrestres mais poderosas da Europa, em um dos aumentos militares mais ambiciosos da história europeia moderna. Dito isso, o que a Polônia alcançou até agora é impressionante, e o que ela planeja alcançar é ainda maior. Mas ainda resta ver se tudo isso se concretizará, apesar de seus sucessos. Existem riscos significativos que poderiam prejudicar todo o milagre polonês, e nem todos estão tão otimistas quanto ao futuro da Polônia. Por muito tempo, a demografia foi considerada a principal preocupação, já que cerca de 500 mil de pessoas deixaram o país nos últimos 30 anos. No entanto, parece que a Polônia conseguiu reverter essa tendência nos últimos anos, com um brain drain reverso, à medida que poloneses e pessoas com herança polonesa que vivem no exterior começaram a retornar ao país. Além disso, a Polônia acolheu mais de 1,5 milhão de refugiados ucranianos, melhorando as tendências demográficas. No entanto, existem dois principais riscos a serem considerados. Primeiro, embora o crescimento tenha sido impressionante,
a Polônia ainda não conseguiu evitar completamente a armadilha de renda média. Ela ainda depende muito de investimentos estrangeiros, e embora centros de tecnologia estejam sendo abertos em Varsóvia, eles são estabelecidos por empresas estrangeiras, em vez de empresas polonesas. Isso significa que há um limite para o quão alto o crescimento pode ser, uma vez que a maior parte dos lucros sempre acaba deixando o país no final. Para entrar nas grandes ligas, a Polônia precisa de suas próprias gigantes domésticas em setores de alto valor agregado, e ainda não as possui, pelo menos por enquanto. No entanto, o risco ainda maior é de natureza completamente diferente e diz respeito a uma parte da história polonesa que ainda não mencionamos. A questão é que a Polônia é um país profundamente dividido, a ponto de quase podermos falar de duas Polônias distintas, uma liberal e progressista e outra profundamente conservadora e religiosa. Como nos Estados Unidos, essas duas Polônias estão encontrando cada vez mais dificuldades para coexistir. Pesquisas mostram que ambos os lados desconfiam muito um do outro, são intolerantes às opiniões opostas e cada vez mais se recusam a compromissos. Por anos, o governo conservador atual tem sido criticado pela oposição liberal por supostamente contornar as regras para permanecer no poder e tem tido conflitos crescentes com a União Europeia, que ameaça cortar os fundos da Polônia como punição por não seguir o Estado de Direito. A questão é que, independentemente de qual lado você apoie, o resultado final é ruim para ambos e para a Polônia como um todo. O país precisa que ambas as partes da população coexistam e trabalhem juntas, e precisa da União Europeia para ser verdadeiramente bem-sucedida. Se não conseguir fazer isso, o milagre polonês poderá acabar em breve, antes mesmo de ter realmente começado. Se você gostou deste vídeo, deixe um comentário aqui abaixo do vídeo que eu quero saber o que mais você sabe da Polônia que deixamos de mencionar no vídeo. Um grande abraço e eu te espero no próximo vídeo.